Pessoal, tudo bem? Como eu prometi para vocês no vídeo de orientação que eu mandei no outro e-mail separado, agora eu vou começar a passar para vocês o nosso conteúdo sobre democracia, tá bom? Aí é conteúdo de aula mesmo, nós estamos entrando na segunda unidade do nosso semestre, ok? Seguinte, aquele recado que eu falei para vocês sobre Estado, sobre bem comum, né? Material que a gente já falou. Eu falo para vocês não saírem pesquisando no Google, não pegarem outros materiais que não seja o que eu mandei para vocês. Isso vale principalmente para a democracia, principalmente. É muito perigoso sair por aí pegando tudo quanto é material que vocês encontram pela frente. Eu sei que a intenção é boa, eu sei que a intenção é aprender mais, mas primeiro a gente tem que ter uma base para poder depois a gente sair, conseguir entender outros materiais que a gente está lendo, ok? Então é o seguinte, esse conteúdo de democracia é o mais perigoso. Vou pedir para vocês lerem só o texto que eu estou mandando junto com esse vídeo, esse vídeo em várias etapas, ok? Por que eu estou falando isso, gente? O pessoal da história, da filosofia e alguns do direito, que a gente bota muito material na internet, eles vão falar que a democracia surgiu na Grécia Antiga, já errou, ok? Já está errado, já não vale nada, tá bom? Isso é muito importante, porque a democracia não surgiu na Grécia Antiga. Essa palavra democracia é uma palavra grega, é verdade. E essa palavra surgiu na Grécia Antiga. Até aí tudo bem, ok? Mas o que eles usavam essa palavra, as coisas que eles criaram essa palavra para poder explicar, não tem nada a ver com o que a gente tem nos últimos 200 anos que a gente chama de democracia. Absolutamente nada a ver. A palavra é a mesma, as coisas são diferentes. Gente, fazer o quê? Né? Fazer o quê? É viver com isso. Então, para a gente entender o que realmente é, a gente vai pegar o conceito da política, que é o que eu estou passando para vocês hoje no vídeo, nos vídeos e no texto. Então, esse é o conceito da política, é o que está dentro da nossa disciplina. A gente vai ler, discutir, fazer exercício, fazer prova, mastigar esse assunto. Entendeu? Aí beleza, toca o semestre para frente e depois vocês podem ler o material que vocês quiserem que vocês vão conseguir entender, tá bom? Só para dar uma ideia para vocês, na Grécia Antiga, gente, as pessoas se reuniam para discutir os assuntos de interesse da cidade, ok? E a partir disso, elas tentavam tomar uma decisão do que elas queriam para resolver esses problemas. Até aí tudo bem. Só que é o seguinte, essa decisão, gente, podia ser por sorteio. Muitas vezes ela acontecia por sorteio. Então, nossa cidade está sobrando um valor aí, 100 mil, sei lá, o dinheiro da época, está sobrando 100 mil dracmas, dracmas era o dinheiro da época. Está sobrando 100 mil dracmas aqui no governo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma ponte, nós vamos fazer um mercado, nós vamos fazer uma estrada, o que nós vamos fazer? Chama as pessoas podiam sortear, entendeu? Cara, coroa, joga dado, qualquer coisa, vai fazer uma ponte. Beleza, foi uma decisão, estava todo mundo ali, foi coletivo, ele chamava isso de democracia. Tem algum a ver, alguma coisa com o que a gente entende hoje por democracia? Nada a ver, nada a ver, tá? Em outras ocasiões, eles podiam fazer o seguinte, juntar no mesmo lugar e conversar, até todo mundo concordar no assunto. Podia ficar dias conversando ali. Tem a ver com o que a gente conhece hoje por democracia? Um pouco. Algumas coisas vocês vão ver que tem a ver com isso. Mas não é isso. Entendeu? A gente pensa aqui muito em votação, né, quando fala em democracia. Também tinha votação lá, mas era completamente diferente, não era sempre, ok? A gente pensa assim, todo mundo vai escolher uma pessoa, sei lá, um prefeito, governador, presidente, e essa pessoa vai realizar aquilo que a gente está pedindo. Não quer dizer que era assim lá também, ok? Você tinha muitas vezes uma série de votações, mas quem executava, quem colocava em prática era uma pessoa só para sempre, ou sei lá, que era escolhida por sorteio, ou por idade, ou alguma outra coisa. Então, era uma série de mecanismos que eles usavam e que muitos não têm nada a ver com a ideia de democracia da gente hoje. E o principal, pessoal, o principal, você pega a população da cidade, tira
metade, que são as mulheres. As mulheres não participavam de nada, ok? Então a gente já está falando só de metade da população. Fora isso, você tirava os escravos. Tinha muito escravo na Grécia. Já era aí uns 10, 15% da população. Tira os pobres, que são sempre uma parte grande da população. Tira os menores de 21 anos. Ou seja, você vai ficar com os homens que tinham algum dinheiro, com mais de 21 anos, que não são escravos, e tira as mulheres. Ou seja, era uma parcela muito pequena da população que ia reunir para fazer essas discussões que podiam acontecer em vários formatos diferentes, inclusive sorteio, enfim. Né? Então, o que eu estou dizendo? Que essa ideia da Grécia de democracia, que as pessoas gostam de falar, que surgiu há 5.000 e tantos anos, 3.000 anos antes de Cristo, gente, não tem nada a ver. O que surgiu foi a palavra democracia. E um pouquinho da ideia de que as escolhas não podem ser feitas por uma pessoa só. Isso aí, beleza, isso aí surgiu lá, vamos juntar todo mundo, vamos ver como é que a gente decide, porque a ideia de uma pessoa só escolhendo tudo tem muita chance de dar errado. E isso aí eles estavam certos, tá bom? Agora, não tem nada a ver com o que a gente faz nos últimos 200 anos para cá, tá bom? Então, gente, quando eu dou algum trabalho para vocês, o que vocês vão usar como base? O material que eu passar para vocês. Quando eu falar pesquisem na internet, notícia de jornal ou vídeo do YouTube, aí vocês vão pesquisar isso, tá bom? Eu vou direcionar vocês bem claramente. Mas o conteúdo teórico vai ser o texto que eu estou passando, que está dizendo de um termo mais formal, de uma forma mais formal, aquilo que eu estou falando para vocês. Tá bom? Quando eu abro um trabalho, já começo com a frase, democracia surgiu na Grécia Antiga, eu já sei que não leu meu texto. Já sei que saiu pegando coisa aí à torta direita na internet, e aí já não é legal, já passa a caneta lá, já começa a perder ponto. Entendeu, gente? Isso é muito importante. Ah, é coisa de professor, tá pegando o pé? É, coisa de professor, tá pegando no pé. Exatamente. Mas tem toda essa diferença de ideia que é muito importante deixar marcado. A gente tem uma linha de raciocínio que a gente precisa seguir e não pode sair andando em círculos, senão a gente não consegue aprender, tá bom? Então põe isso na cabeça. Grécia Antiga, a gente criou a palavra e um pouquinho daquela noção de que as decisões não podem ser feitas por um poderoso só, sozinho na casa dele, o que ele faz melhor. Mas isso assim, a gente se bobear nem lembra disso. Não faz importância, tá? Um pouco do que eu já falei para vocês, né, um pouco do que só essa explicação de não pegar texto de fora e tirar um pouquinho essa ideia de Grécia da cabeça, o pessoal do direito, da filosofia, da história adora falar isso, democracia de 5.000 anos, não, democracia de 200 anos e olhe lá, tá? Um pouco dessa ideia recente, atual da política, que é o que eu vou ensinar para vocês, eu já até adiantei um pouquinho. O que acontece? É um método de decisão. Tá? Democracia é o que, professor? Resume para nós. É um método de decisão. Tá? Lembra que eu falei com vocês, quando eu fui falar de bem comum, né, é aquilo que a gente quer e a gente pede ao Estado. Beleza. Lembra que eu usava só exemplo de cidade pequena? Cidadezinha lá no Triângulo, que preferia o carnaval e não queria pagar salário dos professores, ou a outra cidadezinha pequena lá na Zona da Mata, que dispensou o carnaval para manter as obras da escola, o salário dos professores em dia. Você lembra por que eu usava exemplo de cidade pequena? Não é só porque eu gosto de cidade pequena, não, porque eu gosto. Mas também porque em cidade pequena é mais fácil as pessoas conversarem e chegarem numa decisão. Ok? Gente, você vai no sacolão, anda um pouquinho, vai no sacolão, passa no banco, volta para casa, você viu quase todo mundo na cidade. Pegou duas filas, a fila da lotérica e a fila do mercado, você conversou, você sabe o que as pessoas estão pensando. Então, cidade pequena é muito mais fácil. Não estou exagerando, não, viu, gente? Conheço muita cidade pequena. Você já sabe mais ou menos o que todo mundo está pensando, já conversou, já começou a formar a sua opinião, entendeu? Viu o prefeito passando de carro ali, dá um grito para ele, que é o que todo mundo faz. Então, assim, você formar uma ideia e dizer isso a quem está no poder, olha, é isso que a gente quer, é muito fácil em cidade pequena, é muito fácil. Então, eu usava exemplo de cidade pequena para não complicar a coisa antes da hora, tá bom? Claro, a gente tem Câmara de Vereadores, que é muito importante, né? Que também vai fazer essa discussão do que as pessoas querem e passar isso para a prefeitura, que é quem bota a mão na massa. Mas isso é um processo que acontece o tempo inteiro, dentro, fora da Câmara, com vereador, sem vereador.
As pessoas falando para o prefeito, conversando entre si, conversando com o vereador, que muitas vezes o vereador é o dono da borracharia, é o seu vizinho, é o agente de saúde. Então, é uma conversa que acontece o tempo inteiro, que as pessoas estão pensando, discutindo o que elas querem, o que elas preferem, e estão dizendo isso para os representantes do Estado, para o Estado botar a mão na massa e fazer o que as pessoas querem, ou seja, a ideia de bem comum, colocar na prática o que as pessoas querem. Ok? Isso, gente, na cidade pequena acontece muito naturalmente. Tá? Nas cidades grandes é muito difícil que isso aconteça. Imagina milhões e milhões de pessoas, elas não se encontram todo dia, elas não se encontram nunca na vida, na verdade. É muito difícil. Então, esse processo de as pessoas discutirem o que elas querem, o que elas preferem, formar uma ideia só, mais ou menos aproximada, que é a ideia de bem comum, e passar isso para o Estado, pode acontecer de muitas maneiras, tá? Desde o bate-papo em cidade pequena, até um protesto, até uma rebelião, que eu comentei isso com vocês em sala de aula. Várias formas as pessoas podem dizer ao Estado o que elas querem. Mas a democracia é a forma mais organizada de fazer isso acontecer. Então, gente, simplifiquei em uma frase, tá? O que é democracia? É um formato, um método para a sociedade, para o grupo de pessoas passar para o Estado o que ele quer. Para o Estado poder fazer isso, porque é para isso que o Estado serve, é para isso que a gente criou o Estado. Fazer o que as pessoas querem, preferem naquele momento. A ideia de bem comum. Ok? Então, um conceito de democracia rapidinho para fechar esse primeiro pedaço do vídeo. O que é democracia? É um método, um formato de se discutir o que a população quer, passar isso para o Estado botar em prática. É uma forma de se definir o bem comum e passar isso para o Estado. Tem várias outras formas, como eu estou falando. Bate-papo, cidade pequena, ver o prefeito passando, gritar com ele o que ele quer, fazer uma rebelião, quebrar tudo, para o Estado entender que as pessoas não estão gostando. Vários formatos, ok? Mas a democracia é o que nós vamos estudar, que é um método organizado, ele tem procedimentos, tem instituições, para que isso aconteça de uma maneira mais tranquila possível, as pessoas discutam entre si, cheguem a uma ideia comum de que todo mundo concorda aquilo, passe isso para o Estado de uma forma organizada, o Estado vai botar isso em prática, com um calendário organizado, com pessoas, com funções para fazer isso acontecer. Ok? O que é democracia? É um método de se definir o que é o bem comum, passar isso para o Estado botar isso em prática. Definição de uma linha, título de meio, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou entrar em mais detalhes com isso. Ok? Tchau, tchau.